Fala, rapaziada! Começando aqui mais um blog no canal do Tricolor Paulista. E hoje eu vou trazer um pouquinho mais sobre os técnicos do São Paulo, um pouquinho mais sobre as informações, os aproveitamentos e tudo que a gente pode tirar como lição dessa etapa que o São Paulo está vivendo desde 2012, sem nenhum título, sem conquistar nada. Inúmeras vezes o São Paulo foi eliminado, acho que foi cerca de 24 ou 25 eliminações, contando todas as competições, Libertadores, todas as competições mata-mata, né? Libertadores, Sul-Americana, Paulista e Copa do Brasil. Então aqui eu venho trazer um pouquinho mais dos aproveitamentos dos técnicos, porque afinal a gente não ganhou nenhum título com nenhum técnico, né? Então todos eles passaram em branco. Não só o Fernando Diniz, mas também todos os técnicos que um monte de gente adora. Aguirre, Bausa, Osório, tem o Dorival Júnior, todos esses técnicos que a gente escuta falar, né? E os técnicos estrangeiros que também passaram aqui pelo São Paulo. Então vamos lá, rapaziada. Deixa aqui nos comentários qual é o melhor técnico para vocês aí. Deixa aí no comentário o que cada um queria de cada técnico e qual foi o melhor técnico na opinião de vocês. Beleza? Vamos lá. Então, rapaziada, eu não vou em ordem cronológica aqui, eu vou pelo levantamento que eu fiz aqui, tá bom? Vou pegar aqui todo o levantamento que eu fiz e vou destrinchar aqui que cada um teve de aproveitamento e mais ou menos o ano, tá? Então, rapaziada, vamos começar aqui pelo Muricy Ramalho, que foi o técnico depois do nosso título da Sul-Americana de 2012, tá? Ele entrou em 2013, ele ficou até 2015, mais ou menos. O Muricy Ramalho sempre tem uma passagem boa pelo São Paulo, sempre tem uma bela de uma história com o São Paulo. Ele foi meu técnico preferido, gostei muito de ver o futebol dele, né? Por mais retranqueiro que às vezes ele seja, mas o time dele era objetivo, o time dele fazia gol, o time dele perdia 6, 7, 8 jogos no Campeonato Brasileiro em 2006 a 2008, nos 3 títulos que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, no campeonato inteiro, o time dele perdia uma média de 7 jogos por Campeonato Brasileiro. Então era um time que perdia muito pouco, que tomava poucos gols, e isso acabou trazendo a consistência e o campeonato, né? Então vamos lá, o Muricy Ramalho aqui, na segunda passagem dele, né? Ele ficou bastante tempo, ficou cerca de 2 anos, e ele teve um aproveitamento de 59,9% de todos os jogos dele. O Muricy Ramalho, o que acontece? Ele ficou cerca de 2 anos. O Muricy Ramalho, ele ficou cerca de 2 anos no comando do Tricolor Paulista. Ele teve 109 jogos, 58 vitórias, 22 empates e 29 derrotas, com aproveitamento de 59,9%. Esse foi o aproveitamento do Muricy Ramalho. Você viu? Tinha muitas vitórias, tomava poucos gols e isso ajuda, né? Isso ajuda. Essa é uma inconsistência que a gente não tem no Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele trabalha muito a bola, ele tem muita posse de bola, mas realmente a defesa está sendo muito eficaz. Ano passado a defesa foi muito boa, mas esse ano não dá. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do Muricy Ramalho e qual que é o técnico aí para vocês. Depois do Muricy teve o Osório. O Osório ficou em 2015. Ele ficou 28 jogos, teve 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Ele teve 51,2% de aproveitamento. O Osório tinha essa característica um pouco mais de posse de bola, mas também não foi muito eficiente. Teve 51% de aproveitamento. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do Osório e qual a opinião de vocês. Depois do Osório, né, que ele saiu para comandar a seleção, teve o Bausa também, que depois saiu também para tentar comandar a seleção. O Bausa, ele teve 48 jogos no comando do São Paulo, 17 vitórias, 13 empates e 18 derrotas. O Bausa foi com uma técnica bem ruinzinha, né? O Bausa teve um aproveitamento bem ruim.
Ele teve aproximadamente 40, ele teve 44,4% de aproveitamento nos jogos do São Paulo. Por mais que muita gente gostava dele, o time dele era bem retranqueiro, era um time raçudo, mas não foi eficiente. Ó, rapaziada, seguinte, eu tô contando aqui mais ou menos para vocês terem uma noção, somente dos técnicos que tiveram um pouco mais de relevância no comando de São Paulo, tá? Teve muito técnico interino no meio, eu não vou ficar falando técnico por técnico aqui, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo de vídeo, vai ficar meio maçante aí para vocês. O que acontece? Depois do Bausa teve o Dorival Júnior. O Dorival Júnior ficou bem pouco na última passagem aí pelo São Paulo, se não me engano foi a primeira e única do São Paulo, mas ele teve uma passagem muito pouca, ele realmente foi muito ruim na passagem dele. Ele teve 7 jogos, somente 2 vitórias, 1 empate e 4. Mas, por ter feito aquele Santos campeão, eu achei que o Dorival Júnior com a molecada do São Paulo ia estourar. Mas infelizmente, cara, não deu não. O Dorival Júnior com o São Paulo teve um aproveitamento muito ruim. Depois do Dorival Júnior, teve os técnicos interinos, mas na sequência veio o Aguirre. O Aguirre teve 43 jogos com o São Paulo, 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. Teve aproveitamento de 55,8%. O Aguirre, eu gostava do time dele porque o time dele tinha raça, mas eu não gosto do futebol retranqueiro, não gosto de ver o time na retranca. Eu achei que com o Aguirre no comando, e tendo essa retranca, tendo esse futebol mais aguerrido que o Aguirre propunha para os jogadores, o São Paulo conseguiria pelo menos avançar ou levar alguma taça que seja no mata-mata. Porque eu vejo que nos jogos mata-mata o pessoal é muito aguerrido, tem uma técnica um pouco mais de retranca, tirando o Flamengo, tá? O Flamengo é totalmente fora de série com os jogadores e com o elenco que ele tem. O Flamengo sabe usar muito bem isso a seu favor. Mas o Aguirre, ele tinha um grande potencial, mas foi queimado aí por aquele quarteto fantástico que o São Paulo tinha, entre o Diego Souza, o Nenê, quem mais? O Hudson e o Everton, né? Se não me engano. Era muita panela, o Reinaldo também estava na panela. Era uma panela que, depois disso eu passei a detestar muito o Diego Souza e o Nenê, porque eu via que em 2018, né? 2018 a gente tinha total condições de ser campeão. Falta de elenco também, não vou te falar que foi total culpa do Aguirre, mas a gente teve muita falta de elenco. O preparador físico do São Paulo era muito ruim, muito limitado. Agora que voltou aí o preparador antigo do São Paulo, a gente vê que as coisas estão melhores assim na parte física do jogador. O jogador consegue subir e descer toda hora. Então, antes não tinha muito disso. Antes o Reinaldo subia, mas ele já estava morrendo já. Agora, não que seja diferente, né? O Reinaldo tem que pegar um Uber para voltar de vez em quando, né? Às vezes os jogadores ganham nas costas do Reinaldo, mas antigamente era muito pior. Os jogadores se lesionavam muito fácil. Quanto tempo o Everton ficou parado? São Paulo dispensou o Everton exatamente por isso, porque ele ficou muito tempo parado, ele não ficou muito tempo no refis do São Paulo. Isso acabou acarretando também, né, a transferência dele. Lógico que o jogador não joga, ele vai perdendo espaço e ele fica infeliz no clube. Mas com o Aguirre, o São Paulo tinha uma grande oportunidade de poder levar algum título. Ficou algumas rodadas em primeiro no Brasileiro, depois da Copa do Mundo, e eu via que ali o São Paulo poderia sim, se tivesse um elenco muito bom, o São Paulo tinha capacidade de ser campeão. Então, rapaziada, depois do Aguirre, veio o André Jardine. Ele, como interino, ele teve um aproveitamento bom. Como interino, ele teve um aproveitamento de 51%, né? Mas como técnico no período de 2019, no começo, antes de vir o Cuca, ele teve um aproveitamento de 33%. O André Jardine também. Eu achei que ele precisava pegar mais experiência. Não via necessidade de subir ele, não via necessidade dele ser um treinador de São Paulo naquele momento. Gosto da filosofia de jogo dele. Ele tem uma filosofia parecida com a do Fernando Diniz, com a do Rogério Ceni. Gosto muito da filosofia de jogo dele.
Só que eu via que no momento ele tinha que continuar na base. Então, rapaziada, eu falei de todos esses treinadores aí, acabei esquecendo da passagem do Mito. Foi uma gafe minha, mas então, o Rogério Ceni, ele na passagem dele pelo futebol do São Paulo, ele fez 37 jogos, ele teve um aproveitamento de 14 vitórias, 33 empates e 10 derrotas, aproveitamento em porcentagem de 49,5% de todos os pontos que ele disputou. O Rogério Ceni, cara, eu gosto pra caramba dele, ele é um ídolo pra mim. Eu vi ele sendo campeão da Libertadores, Mundial, do Brasileiro, Sul-Americana. Então, o Rogério Ceni é muito especial, acho que para todo São Paulino. Como técnico, eu queria que ele fosse técnico, com certeza, do São Paulo, mas eu via que naquele momento não era a hora, na gestão do Leco não era a hora. Realmente queimaram o Rogério Ceni, ou o Rogério Ceni acabou sendo meio que chutado pelo Leco. E eu vejo que a filosofia de jogo do Rogério Ceni é muito aguerrida. Ele e o Fernando Diniz têm uma filosofia muito parecida. E eu gosto muito dessa filosofia de jogo, dessa filosofia parecida com a Europa. Eu gosto bastante. Eu acho que é um futebol mais moderno. E o dele é muito mais efetivo do que o do Fernando Diniz pelos números do Fortaleza, não pelos números do nosso tricolor. O Fernando Diniz, ele teve um aproveitamento. O Fernando Diniz, no nosso tricolor, teve um aproveitamento de todos os pontos disputados de aproximadamente 54% de aproveitamento. O Fernando Diniz tem uma metodologia de jogo muito interessante mesmo. Eu sou muito a favor da proposta de jogo, né, da proposta de jogo que o Fernando Diniz coloca nos jogadores, mas há ressalvas. O Fernando Diniz ainda ele tem que amadurecer essa ideia, ele tem muito a amadurecer com os jogadores têm que realmente estar fazendo tudo que o Fernando Diniz pede. Eu acho que o Fernando Diniz ele é um ótimo iniciante de técnico, ele ainda não é um técnico experiente, tá? Eu vejo que em todos os lugares que ele passou, ele deixou alguma marca, mas não foi título. E é isso que a gente espera. A gente espera um título do São Paulo. Vai fazer 9 anos que o São Paulo não conquista nada. Então o São Paulo sim precisa de título. Ele sim precisa de um técnico. E eu vejo que no momento o Fernando Diniz ele pode ser um grande treinador. Só que o futebol vive de resultado. E no momento o Fernando Diniz não está mostrando nenhum resultado de título para o torcedor são paulino. E sim, ele está mostrando um resultado dentro do clube, dentro do vestiário. E isso ele está mostrando. Isso eu vejo que os jogadores estão com mais garra, eu vejo que os jogadores estão fazendo o que ele pede. Eu vejo a proposta de jogo que ele implantou no São Paulo e eu vejo o quanto o São Paulo melhorou nesse último ano com o Fernando Diniz. O São Paulo tem jogado o melhor futebol, para mim, ao meu ver, do que todos os times brasileiros. Não ponho o São Paulo como favorito, isso nem ponho o São Paulo como favorito, mas eu vejo que o São Paulo, em técnica de jogo, ele tem uma técnica muito apurada, porque o Fernando Diniz colocou isso para os jogadores. O Fernando Diniz treina os jogadores para que eles façam o que é pedido. Claro que isso demora muito tempo. Não sou um grande adorador do Fernando Diniz, eu acho que ele tem vários erros, eu acho que ele comete alguns erros, principalmente no primeiro ano, no ano passado, que ele ficou aqui. No começo desse ano, ele demora muito para fazer as substituições. Eu vejo que alguns jogadores não estão entrando no jogo e ele demora muito para fazer as substituições. Ele demorou muito tempo com o Daniel Alves e com o Tite no meio de campo, um fazendo o primeiro volante, o outro segundo volante. Ele não percebeu que isso não estava dando certo, que realmente São Paulo começou a tomar muito gol de bola trabalhada no meio, que precisa realmente de um primeiro volante que seja um marcador, que nem o Luan. Ele demorou para perceber isso, mas ele ajustou com o Luan e ele realmente conseguiu
fazer com que o São Paulo começasse a ganhar os jogos. Depois, uma das melhores coisas que o Fernando Diniz fez para o São Paulo esse ano, na minha opinião, foi, além de colocar a sua ideia de jogo, colocar toda essa proposta de jogo para o São Paulo, que eu, no meu ver, acho um futebol muito bonito, futebol de Europa. Não que o São Paulo jogue um futebol de Europa, mas é uma proposta de um jogo mais para frente. Além disso, eu acho que foi trazer o Luciano. O Luciano tem que ser a cara do São Paulo. O Luciano tem garra, o Luciano corre, o Luciano vai buscar a bola lá atrás, dá carrinho lá atrás, dá carrinho lá na frente, ele tira a bola, ele desarma. O Luciano, para mim, foi a melhor contratação do São Paulo de 2020. O Luciano, para mim, se ele continuar desse jeito, ele vai longe. Eu gosto dele e do Brenner na frente, comandando o ataque do São Paulo. No jogo contra o Lanús, eles perderam muitos gols, muitos. O Fernando Diniz tem um sério problema nessa questão de atacante perder gol. Ele tem que trabalhar isso sim. Ele tem que fazer um treino que jogador desse nível, jogador do porte do São Paulo, não pode perder gol cara a cara. Não pode. Os 3 atacantes do São Paulo perderam diversas chances contra o Lanús. Pablo perdeu, o Brenner perdeu e o Luciano acabou perdendo também. Não pode perder gol assim. Mas eu creio que essa foi uma das melhores coisas que o Fernando Diniz fez para o São Paulo esse ano. E eu vejo que nos aproveitamentos, fazendo um levantamento agora dos aproveitamentos dos técnicos do São Paulo, quem teve a melhor média foi o Muricy Ramalho. Esse sim, teve a melhor média do São Paulo. A segunda melhor média foi do Aguirre e a terceira melhor média foi do Diniz. Lembrando que não acabou o campeonato e o Diniz não foi mandado embora. Então a gente tem que manter esperança. Eu sei que ser São Paulino não é fácil, é uma coisa muito complicada, mas vamos que vamos torcer para que o São Paulo vença os 2 jogos que estão faltando para finalizar o primeiro turno, e agora é torcer Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Fala, rapaziada, deixa aqui embaixo qual foi para vocês o melhor técnico do São Paulo. Na minha opinião, eu acho que o melhor técnico foi o Muricy, com certeza. Então, rapaziada, eu acho que, na minha opinião, o melhor técnico que teve nessa trajetória foi o Muricy Ramalho. Ele, com certeza, dessa geração do milênio aí pra cá, foi um dos melhores técnicos, tá? De 2012 para cá, ele foi o que mais teve aproveitamento dentro do São Paulo. E eu vejo que é assim, o Rogério Ceni pode vir no ano que vem? Até pode. Vamos ver como que vai ser. Mas eu acho que se o Fernando Diniz desse uma continuidade, se o Fernando Diniz tivesse uma proposta de jogo, uma filosofia como ele está tendo, eu acho que o Fernando Diniz pode ir muito longe para o São Paulo. Se ele consertar os erros que o São Paulo tem na defesa, eu vejo que ele sim vai poder ser um técnico que vai dar uma conquista para a gente. O São Paulo está faltando 2 jogos e em questão de pontos por partida, o São Paulo tem a melhor média. Ele supera o Flamengo, supera o Atlético Mineiro, que são os 2 que estavam brigando lá em cima, e supera também o Internacional. Então eu vejo que, assim, claro que ele não é o melhor técnico do mundo, ele nem vai ser o melhor técnico do mundo jogando com o São Paulo desse jeito, mas eu acho que ele sim tem um potencial de levar a gente pelo menos a uma semifinal, a uma final, se ele consertar esses erros. Ele precisa consertar os erros bobos que ele faz o time ter. O time toma muito gol besta, então ele precisa começar a consertar isso. Ele precisa ver a hora de dar chutão. A hora que tem que dar chutão, tem que dar chutão. A hora que tem que sair tocando, tem que sair tocando. Ele precisa parar disso de só querer sair jogando e acabar perdendo a bola bem no primeiro volante, no segundo volante. Ele perde a bola com o Tietchan, ele perde a bola com o Daniel Alves, bem no meio de campo, com o time todo armado para frente. Isso acaba acarretando o gol do adversário. Então eu acho que se ele começar a consertar isso daí, ele consegue fazer o time evoluir ainda mais. Rapaziada, deixa aqui nos comentários o que vocês acham do trabalho do Fernando Diniz. Não é o melhor técnico do mundo, eu sei. Ele com certeza está fazendo
ao que muitos veem um trabalho pífio, mas eu acho que sim, o São Paulo teve uma evolução e eu quero saber a resposta aí de vocês, o que vocês acham do trabalho do Fernando Diniz. Não esquece de comentar, curtir e se inscreve aí. Valeu!